E aí galera, seja bem-vindo à nossa primeira aula de física voltada para o terceiro ano. E no terceiro ano, basicamente, nós aprendemos duas áreas da física, uma conhecida como eletromagnetismo e uma outra área conhecida como física moderna, que a gente estuda lá para o final do terceiro ano. Bem, para entender, para começar os estudos do eletromagnetismo, nós devemos aprender um pouco sobre um conceito, uma ideia formulada do que seja o átomo. O que é o átomo? O átomo seria os bloquinhos que eu posso, juntando, eu vou criar ou compor a matéria. Como assim? Basicamente existem vários átomos, seriam como pecinhas de Lego. Existem uma quantidade de 100 e poucos átomos. Esses átomos são colocados numa tabela periódica. A tabela periódica, ela vai dar a listagem desses átomos, existe todo um critério para a organização dela, ok? Mas, basicamente, para a gente da física, a gente vai usar isso como uma listagem de átomos, onde eu posso observar que tem hidrogênio, eu tenho o oxigênio, eu tenho o carbono, isso tudo são átomos. E esses bloquinhos vão compor a matéria. Por exemplo, se eu pegar o hidrogênio e o oxigênio, em especial vou pegar um oxigênio e eu pego dois hidrogênios, a junção desse oxigênio com esses dois hidrogênios vai gerar o que nós conhecemos como água, ok? Isso aqui é a fórmula da água. Quando a gente fala a fórmula da água é H2O. Isso quer dizer que a água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E tudo que existe ao nosso redor, ok? Tudo. O ar, as substâncias, os líquidos, tudo são feitos de átomos. E o que muda de uma substância para outra nada mais é do que a quantidade e quais são os átomos que nós escolhemos para montar essa substância. Então, isso são átomos. Agora, o nosso objetivo não é estudar a junção dos átomos e tudo mais. Isso a gente estuda dentro da química. O nosso objetivo é entender o seguinte. Um único átomo, por exemplo, o oxigênio, ele é feito por três outras coisas. Um único átomo. Ele é feito por próton, nêutrons e elétrons. Em geral, o átomo ele tem essa ideia que ele normalmente é desenhado dessa maneira, onde a gente tem um núcleo que tem os prótons e os nêutrons, ok? Prótons e nêutrons ficam no núcleo e ao redor dele, que fica em movimento constante, ao redor do núcleo, tem os nossos elétrons, tá bom? Então, a ideia é bem simples. Prótons e elétrons, eles são como se fossem opostos. O próton tem uma coisa chamada carga, assim como o elétron, e a carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. Carga vai ser uma ideia é um valor que a gente diz que o próton tem e um valor que a gente diz que o elétron tem. Eles têm o mesmo valor, só com sinais trocados. O nêutron, por sua vez, não tem esse valor, para ele é zero, tá bom? Então, todo o nosso universo, toda a matéria são compostas por átomo, e átomos têm mais ou menos essa cara aqui. Quando eu mudo o átomo, o que eu estou mudando é a quantidade de prótons e nêutrons aqui no núcleo e a quantidade de elétrons que tem em volta. É isso que muda de um átomo para outro. Bem, entendendo isso, vamos supor que eu tenha uma substância conhecida como grafite. O que é o grafite? O grafite nada mais é do que um monte de átomos de carbono, ok? Então, eu vou pegar aqui um monte de átomos de carbono, essa ideia aqui, eu vou pegar e vou colocar 1, 2, 3, vou colocar aqui bilhões de átomos de carbono, colocado numa certa configuração. E aí, esses bilhões de átomos de carbono que eu vou estar representando com poucas bolinhas aqui, tá bom? Cada bolinha dessa daqui é a representação de um átomo, mas na verdade são bilhões de átomos de carbono, vão estar aqui juntos e juntos eles formam o que nós conhecemos como grafite. Uma coisa interessante é que o núcleo ele não pode ser alterado. O núcleo de um átomo ele jamais pode ser mudado. A gente mudar o núcleo de um átomo seria algo similar a uma bomba nuclear, ok? O núcleo ele é imutável. Uma coisa, o que a gente sempre muda no átomo são os elétrons que ficam aqui, ó, em volta do núcleo. A gente consegue tirar elétron e colocar elétron, ok? E aí o que acontece é o seguinte: todos os átomos aqui têm
tanto prótons, quanto nêutrons, quanto os elétrons. Quando eles formam uma substância, na verdade, os elétrons, eles meio que se comunicam aqui de átomo para átomo. Eles ficam se movendo de átomo para átomo, ok? Eles meio que podem ter a liberdade de se movimentar. Como eu disse, o núcleo não tem essa liberdade, o núcleo é imutável. O núcleo, estando aqui, ele vai sempre ficar nessa posição. Os elétrons que se movimentam ao longo da substância, ok? E basicamente é a movimentação dos elétrons que gera o que nós chamamos de corrente elétrica. Ok? Note, a substância por si, eu poderia dizer que isso aqui é um fio de cobre. O cobre também é um átomo, ok? Então eu pego vários átomos de cobre, monto aqui numa sequência, isso vai formar um fio de cobre e os elétrons eles se movem ao longo desse fio, eles têm essa liberdade de se movimentar, tá bom? Então eu posso tanto pegar esses elétrons que têm essa liberdade aqui, eu posso arrancar alguns, eu posso pegar um elétron e tirar dos átomos. Quando isso acontece, os átomos eles perdem o equilíbrio. Como assim? Na prática, se eu tenho um átomo de cobre, tá? Eu tenho aqui um átomo de cobre, que é um núcleo, que tem prótons e elétrons, eu tenho aqui os elétrons em volta. A mesma quantidade de prótons que tem no átomo, a quantidade de prótons que tem no átomo é idêntica à quantidade de elétrons. O que isso significa? Que se um átomo, por exemplo, o carbono, que tem 12, ele tem 12 prótons e tem 12 elétrons, ok? Isso quer dizer que se eu tenho 12 prótons e 12 elétrons, lembrando que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Se eu tenho 12 prótons e 12 elétrons, juntos dá zero. Como se fosse 12 menos 12, dá zero. Quando eu tenho esse valor zero para um átomo, ou mesmo para uma substância, porque cada um aqui tem 12 prótons, 12 elétrons, 12 prótons, 12 elétrons, eles têm os mesmos valores de prótons e elétrons. Quando isso acontece, eu digo que isso aqui, esse fio, ele está neutro. Ok? O valor de próton é idêntico ao valor de elétron. Agora, eu posso, como eu disse, que os elétrons se movimentam aqui, eles meio que têm liberdade de se movimentar, eu posso pegar e arrancar elétrons. Eu posso tirar alguns elétrons daqui, tem milhares de milhões de elétrons, eu tenho milhares, milhões de prótons, a princípio eu tenho milhares, milhões de elétrons. Eu posso arrancar alguns. Quando eu arranco alguns elétrons, aí o que acontece é que esse equilíbrio se desfaz. Se antes eu tinha um valor, sei lá, vamos colocar um valor qualquer, 20 prótons, eu teria que ter 20 elétrons. Se eu pego dessa substância e arranco 5 elétrons, agora eu passo a ter mais prótons do que elétrons. E aí quando isso acontece, eu digo que ele não está mais neutro, ele está carregado. Certo? Nosso objetivo nessa aula não é estudar. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre carregado, com elétrons, com muitos elétrons, com poucos elétrons. O que a gente tem que ter em mente é, primeiro, somente os elétrons se movem. Os prótons e os nêutrons, nêutron para a gente não é relevante, a gente vai sempre estar falando mais do próton. Os prótons e os nêutrons, eles compõem o núcleo do nosso átomo e eles não se mexem. Se eu tentar arrancar movimentar um próton, movimentar um núcleo, na verdade o que eu vou fazer é fragmentar o meu objeto. Ok? Os elétrons se moverem não muda o meu objeto. Eu continuo tendo um fio de cobre, só que carregado ou não. Agora, os prótons e os nêutrons se mover, na verdade eu vou começar a quebrar o meu fio de cobre. Tudo bem? Então, essa é a ideia. O elétron, a parte de eletricidade, vai estar associado à ideia de que os objetos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, porém, os elétrons podem se mover. E a movimentação desses elétrons é o que gera a nossa corrente elétrica. Tá bom? Aí se vê no próximo vídeo. Valeu!